Graça e paz, estamos iniciando hoje mais um trimestre em nossa EBD, estamos todos de volta e vamos iniciar um novo estudo, ainda com a revista Palavra e Vida, nos livros de Esdras e Neemias. E o tema do nosso trimestre é recomeçar, um grande desafio. E para nós recomeçarmos esse grande desafio, nós vamos ao primeiro passo, o nosso primeiro ensinamento do dia, que é, então, orar. O nosso primeiro ensinamento é, diante dos desafios, o primeiro passo é orar. Então eu te convido a estar fazendo isso nesse momento comigo. Vamos falar com Deus? Pai Santo, nós rendemos graças a Ti por quem Tu és, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua Palavra, queremos ouvir do Senhor nesse ano que se inicia. Nós estamos com um grande desafio, mas nós cremos que o Senhor é quem nos há de conduzir. Muito obrigada por esse tempo e nos ajuda a ouvir a Tua voz nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, um dos meus desafios hoje, já que vamos falar de desafio, é compilar duas lições que são as lições iniciais do nosso trimestre. O tema da primeira lição é exatamente o tema do trimestre, que é recomeçar, um grande desafio. E a segunda lição, o tema é lançando a base. E como eu disse inicialmente, nós vamos estudar os livros de Esdras e Neemias. Então, assim, eu vou inicialmente trazer algumas peculiaridades, algumas características de Esdras e Neemias, tanto da pessoa deles quanto do livro, que tem o nome deles, que leva o nome deles. Então, eu quero convidá-los a já estar com a Bíblia por perto, quem sabe um lápis, uma caneta aí para fazer algumas anotações, que talvez você entenda ser importante, né? Já que nós vamos estudar. Então, uma das questões que eu entendo, né, que seja importante nós relembrarmos é que os judeus, eles tinham sido exilados para a Babilônia em 3 etapas. E da mesma forma que eles foram, eles voltam. Ou seja, o que eu quero dizer? O retorno foi do mesmo jeito, em 3 etapas. Foram 3 grupos que retornaram à Babilônia. E aí eu quero sintetizar isso daí. O primeiro grupo foi conduzido por Zorobabel. E vocês podem lá confirmar isso no capítulo 2, verso 2 de Esdras. Ele liderou esse primeiro grupo de israelitas que regressou a Jerusalém no ano 538 a.C. e começou a reconstruir o templo. Também Esdras, capítulo 1 até o 6, vocês vão ver toda essa história. Tá? O segundo grupo foi conduzido por Esdras, 458 a.C., e ele ficou responsável por instituir uma restauração espiritual. No capítulo 7 ao 10, nós temos essa informação. E o terceiro grupo, quem comandou foi Neemias, no ano 444 a.C. Ele foi o líder que reconstruiu o muro ao redor da cidade. Neemias, capítulo 1 ao 6. Nós também vamos encontrar o que eu estou dizendo para vocês. E Esdras, né? Eu quero pensar um pouco mais em Esdras e Neemias, que são as pessoas que nós vamos tratar durante esse trimestre. Esdras, ele era escriba, mas ele era também sacerdote. E o livro que tem o seu nome é uma descrição dos acontecimentos que levaram os judeus a retornarem do cativeiro, e já em Jerusalém, o Esdras, ele assume o ministério reformador espiritual. Por isso que nós dizemos que ele é o líder espiritual, nessa etapa desse segundo grupo que retorna do exílio, do cativeiro, para a cidade. E Neemias, ele era judeu e ele era copeiro do rei. E um dado importante, né? É que Neemias, ele enquanto copeiro, ele não poderia estar ou se entristecer em tempo algum. Toda vez que ele estava diante do rei, ele teria que estar com um sorriso nos lábios, né? Ou no rosto.
demonstrar que estava tudo sempre muito bem. Ele era uma pessoa de confiança e, como copeiro, ele era aquele que, antes de oferecer qualquer coisa para o rei beber, ele precisava beber antes, precisava provar antes, para o rei ver que o rei teria condição de estar tomando aquela substância ali, aquele líquido, o vinho, né, que fosse uma água, mas que ele poderia tomar sem problema algum. E Neemias, ele se preocupou com o estado de ruína que a cidade estava, né? Ele se tornou lá nessa terceira etapa, ele se tornou um líder, né? Ele assumiu também um lugar de governador e em outras situações também. E a gente pode confirmar o que eu estou dizendo no capítulo 1 do verso 2, quando ele se preocupa realmente com o povo. Ele faz uma pergunta a respeito do povo, como estava a cidade, e ele ouve que a cidade estava em ruínas. O povo não estava bem, a cidade não estava bem. Então, já entrando no nosso tema diretamente, o nosso autor, ele já vai dizer uma coisa para a gente muito importante. Ele afirma que recomeçar é um desafio. Ele já traz uma afirmativa para a gente importante. Ele não pergunta, ele diz, ele afirma. Recomeçar é um desafio. Mas, na verdade, o que significa essa palavra recomeçar? Naturalmente, significa começar de novo. Recomeçar, começar outra vez. Dar prosseguimento a algo já iniciado e por algum motivo foi paralisado. E nós temos o costume de ouvir que recomeçar é muito mais difícil do que começar, principalmente quando a gente tem que recomeçar uma obra que alguém já fez, um projeto que alguém já começou. Isso parece muito mais complicado. E parece mesmo uma verdade, né, que é mais difícil recomeçar. Porque quando nós reiniciamos algo, recomeçamos algo, significa dizer e entender que provavelmente há algum tempo aquele planejamento, aquela obra ou quem estava executando precisou parar a obra, parar um projeto, parar um sonho. E muitas vezes essa parada é por conta de um planejamento inadequado, uma falha, um descuido na execução, né, dessa obra, desse plano. E geralmente envolve um erro qualquer no percurso. Então nós precisamos parar diante da situação, respirar fundo e fazer o quê? Recomeçar. Deixa eu trazer um exemplo do que eu estou dizendo. Um casal que está planejando se casar. E a gente sabe que quem casa quer isso aí, quer casa, né? Então vamos lá. Então eles iniciaram uma construção da tão sonhada casa e em um determinado momento, se desejassem, mesmo antes de acabar, de concluir a obra, eles já poderiam entrar e morar. Faltaria só apenas alguns reparos. Aí, o rapaz, o homem, né, sugere lá a sua então noiva que eles entrem, que eles casem com a casa mesmo assim, do jeitinho que está. O que provavelmente vocês acham que a mulher vai dizer? Provavelmente ela vai dizer assim, não, só depois da casa concluída, só depois que a obra estiver toda prontinha. Por que provavelmente ela vai dizer isso? Porque ela sabe que um recomeço é difícil. Depois que eles entrarem no imóvel, né, na casinha, que já dá para ter a cama, tudo direitinho, já dá para fazer as questões mais básicas, pode surgir um grande problema, que é o comodismo. E é aquela história de deixa para depois, o dinheiro que vai entrar vai ser para outra coisa, não para a obra. E aí a obra fica como? Não fica, quase que nunca acaba, né? Então é a possibilidade de um grande problema. E é um erro que costuma acontecer naturalmente em meio às nossas necessidades, né? Ou melhor, em meio à necessidade que nós temos de reiniciar algo, as necessidades que temos de reiniciar algo. Qual é o erro? A acomodação.
Nós temos uma situação de que estamos acomodados, estamos bem, fazendo aquilo que é o básico. É um desafio imenso sair do nosso lugar de acomodação, nosso lugar de repouso. E quando nós nos deparamos com um possível erro diante da nossa execução, diante dos nossos planos, uma falha, né? Nós precisamos, na verdade, nos dispor a reconhecer onde de fato nós erramos. Onde foi a falha, o que não aconteceu muito bem, né? Identificar esse erro, assumir esse erro e prosseguir. Não paralisar, mas seguir. E quando nós pensamos no povo de Israel, nós sabemos dos constantes erros desse povo, dos pecados, da desobediência que levou ao cativeiro babilônico. E aí passaram por dor, humilhação, muito sofrimento, tá? Diante da desobediência. E aí nós estamos entendendo que o erro é a desobediência. E Esdras e Neemias, eles reconhecem o erro do povo, eles identificam essa falha. Vamos ler só o capítulo 9 de Esdras, versículo 7. Esdras 9, 7. Diz assim: desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e, por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. E Neemias 1, verso 6, a parte B, ele diz assim: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Ou seja, eles, Esdras e Neemias, eles confessam um erro, eles reconhecem, eles confessam o erro deles e do povo. Como todo bom líder, eles se colocam juntamente com o povo. E quando nós falhamos, nós precisamos reconhecer onde falhamos e confessarmos nossas falhas. Reconhecer e confessar. E além disso tudo, precisamos também aceitar o desafio de mudar. Aceitar a mudança, a situação que estamos passando e não nos acomodarmos a ela. Aceitarmos o desafio da mudança porque falhamos em algum momento e não nos acomodarmos a ela. Na verdade, nós precisamos ter corações e mentes em humildade para nós nos dispormos a fazer assim como Esdras e Neemias. Coração pronto para servir. Coração pronto para servir. Eles estavam assim, dispostos a servir. E enfrentaram a frustração e a acomodação do povo. Eles enfrentaram esse problema. Mas, ainda assim, diante do grande desafio, eles se dispuseram a servir. E é assim que Deus busca servos, né? Deus não pegaria qualquer pessoa. Deus buscaria pessoas que estariam dispostas a servir, como fez com Esdras e Neemias. Pessoas, homens, dispostos ao serviço, disponíveis ao servir ao Senhor. E nós sabemos que os desafios para a mudança, de fato, eles são muitos. Nós podemos contar com desafios internos, que são as nossas questões pessoais, mas podemos também entender que existem os desafios externos. Sabe aquela história de alguém, né, dizer para você assim: você não vai conseguir fazer isso, você está com medo, não vai dar certo não, acho melhor você ficar assim mesmo, do jeito que está, enfim. Quantas coisas existem externamente que contribuem para que a gente não mude, para que nos incentive a não continuar e a paralisar. É disso que eu estou falando quando trato de questões internas e questões externas. Às vezes a pessoa já tem um sentimento de receio em fazer algo diferente e ela é incentivada a realmente a ficar com medo. Ela não ouve uma palavra de ânimo, né?
E em relação a esse povo que estava lá no cativeiro, né, o povo de Israel, eles já estavam bem estabelecidos na cidade. Né? Estavam lá no cativeiro, mas já estavam há muito tempo. E por mais que passassem qualquer tipo de dificuldade, as coisas já estavam todas acomodadas. Já sabiam o que fazer, como fazer, quem ia fazer o quê. Cada um tinha lá a sua casa. Então, por isso, quando eles foram incentivados a voltar para a terra, né, para uma reconstrução, para meter a mão na massa e reconstruir a cidade, os muros da cidade, muitos preferiram ficar. Eles teriam que trabalhar. E nós não sabemos exatamente, não podemos confirmar, dizer com certeza quais foram as razões pelas quais eles não foram, mas nós podemos imaginar, né? Podemos pensar, alguns não foram por medo, o que poderiam encontrar, outros mesmo pelo que eu acabei de dizer, por estarem já acomodados a uma situação, outros talvez por lembrarem, né, daquele sentimento de derrota quando foram presos, né, a Babilônia os prendeu, esse sentimento de frustração porque perderam a batalha e foram humilhados. Enfim, sair do que está pronto, daquilo que está estabelecido para reiniciar algo, é muito difícil, Porém, reiniciar é possível e muitas vezes é preciso, é necessário. Não tem como nós ficarmos num lugar de repouso, né? Acomodados sempre. Então, não permitam que o medo, a acomodação ou uma possível frustração atrapalhem os planos de Deus para você, para a sua vida. Ainda que haja questões internas ou questões externas que não contribuem para que você prossiga, não permita que situações alheias àquilo que é propósito de Deus na sua vida te paralise. Nós precisamos lembrar também que existem recursos para nós vencermos essas dificuldades, para que nós possamos não paralisar. Vocês poderiam estar perguntando, mas Glaucia, como que eu vou fazer para que eu não paralise, né? Mas existem formas, existem recursos para nós vencermos as dificuldades. Esdras e Neemias, eles possuíam e fizeram uso de um recurso excelente. Vamos ver o que diz o texto lá no capítulo 8, no verso 22. Na verdade, eu gostaria que vocês lessem, o que eu vou dizer faz referência a esse verso. Eu queria abrir um parênteses e dizer para vocês que, infelizmente, nós não temos condição de ler todos os textos que eu estou dizendo, mas eu gostaria muito que vocês conferissem essas indicações que eu estou colocando para vocês, ok? Então vamos ver, o texto bíblico diz que Esdras enfrentou uma dificuldade interna, ele tinha uma dificuldade própria. O capítulo 8, verso 22 vai dizer que ele teve vergonha de fazer um pedido ao rei para poder sair e ir para a cidade e fazer a obra, né, junto com o grupo. Ele teve vergonha de fazer um pedido ao rei, mas ele utilizou um recurso maior e melhor. Ele reconheceu que a boa mão do Senhor estava com eles. Isso Esdras. E Neemias, diante do desafio que ele tinha de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, ele solicita os recursos ao rei, diferente de Esdras, né? Que teve vergonha. Neemias não teve vergonha. Mas antes, o texto bíblico, lá no capítulo 2, verso 4, vai dizer que ele ora ao Senhor. O verso diz assim: disse-me o rei, que me pedes agora? Então, eu, Neemias, orei ao Deus dos céus. Percebem? São homens diferentes, com características diferentes, com planos diferentes, propósitos de Deus diferentes para eles, mas os dois com o propósito de servir ao Senhor. Ambos sabiam que o primeiro recurso que eles teriam que ter era o Senhor. E eles recorrem a esse recurso. Então, a base para enfrentar os desafios é buscar ao Senhor. A base para enfrentar os desafios é buscar ao Senhor. Seja com Esdras e Neemias,
seja comigo e você. A base para os nossos desafios é buscar o Senhor. Foi assim também com o povo judeu. Deus enviou os recursos necessários, porque o Senhor, de fato, Ele é a base, né? Ele é a base para nós enfrentarmos os desafios, qualquer que seja, né? A base é irmos em direção ao Senhor, é buscarmos ao Senhor, é buscar. Quando eu falo buscar, é ir em direção, é fazer todas as coisas voltadas primeiro com o olhar ao Senhor. O Senhor de verdade, de fato, Ele é a base. E quem vai providenciar as coisas para que nós venhamos a executar aquilo que precisamos executar? É o Senhor. Ele mesmo é que vai providenciar tudo o que for necessário para o recomeço, para a obra que nós precisamos fazer, para um reinício de alguma coisa, para que nós venhamos a mudar, a sair do lugar. Foi assim, então, como eu disse anteriormente, com o povo judeu. Ele deu os recursos para esse povo, conduzindo a história e agindo através da vida de um rei pagão. Vocês verem o capítulo lá de Esdras, capítulo 1, nós vamos ver o rei do Império Persa, Ciro, né, o que invadiu e derrotou a Babilônia no ano de 538 a.C. O Ciro, ele autorizou o retorno dos judeus exilados à Palestina e a reconstrução do seu templo, restaurando, portanto, o culto de cada povo. Era como se fosse uma política do rei, né? Então, o rei pagão autorizou esse tipo de coisa. Como assim, né? Enfim, e no segundo ano, né, do retorno, após essa autorização, após o povo retornar, como nós vimos lá no início, no resumo que eu fiz das 3 etapas, quando Zorobabel dirige, né, o primeiro grupo, Zorobabel assume o primeiro grupo após o retorno, 2 anos após o retorno, juntamente com levitas, sob a orientação de Deus. Capítulo 3, versos 8 e 9 de Esdras, diz assim: no segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, percebem? Depois vocês acompanhem o texto e vejam que realmente, ou se realmente, confere o que eu estou dizendo, ok? Então eles percebem, né, que Deus, em sua soberania, ou se eles não perceberam, mas eu acredito que sim, nós podemos perceber, nós podemos ver com o que está escrito para nós, que Deus, em sua soberania, Ele usa o que Ele quer e quem Ele quer para os seus propósitos serem realizados. Usou o rei pagão. Simples assim, na verdade. Lógico que não é simples, né? É simples assim para Deus. Para nós não. Custa-nos entender um pouco esse tipo de coisa. Mas para Deus não. E é isso que nós precisamos entender, que nós não temos condição de alcançar aquilo que Deus tem para fazer ou como Deus tem para fazer. Então, quando nós consideramos a soberania de Deus, nós não precisamos temer, pois Ele mesmo, Ele vai nos orientar como fazer. Ele vai estabelecer a forma de nós fazermos, os protocolos. Foi assim com o povo que voltou. Deus estabeleceu todo um planejamento, todo um protocolo e fez assim com que eles entendessem o que precisava ser feito e a maneira direitinha, né? A forma como tinha que ser feito. É muito interessante quando nós buscamos a Deus, quando nós vamos em direção a Deus, e nós sabemos que o nosso primeiro recurso é buscar a Deus. Ele vai nos abrindo os caminhos e vai nos direcionando, vai nos dando condição de entendermos que realmente, através do discernimento do Espírito Santo, nós estamos fazendo aquilo que Ele deseja. É muito, muito bom, é de regozijo, de alegria para nós quando nós sentimos que estamos fazendo a coisa certa. E quando eu falo de protocolo, né, algumas coisas fizeram parte desse protocolo em relação ao povo. Uma das coisas foi a reconstrução do altar. Esdras 3,
capítulo 3, verso 3, diz assim: firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Ou seja, a primeira coisa foi reconstruir o altar, ainda que com medo dos outros povos, como diz o nosso texto, né? Eles restabelecem os sacrifícios regulares e também as festas que foram instituídas por Deus, lembram? Estas festas anuais, né? Tudo aquilo que foi o ordenamento de Deus e que não mais existia. Através da reconstrução do altar, eles podem restaurar também o culto, a adoração. O medo dos povos ao redor não fez com que eles paralisassem, porque eles entendiam que Deus, o Senhor, já tinha dito, já fazia parte de todo o protocolo que eles estavam fazendo da maneira como estavam. E é interessante nós percebermos que a primeira coisa ali do protocolo, né, o primeiro item do protocolo é restabelecer o altar. Primeiro eles restabeleceram o altar. E quando eu li, estava diante dessa palavra, eu fiquei pensando, por que primeiro o altar, né? Por quê? O que fez com que a primeira parte do protocolo fosse o altar? Enfim, o altar é lugar de adoração. Então eles restabeleceram o altar para adoração. Depois, no segundo ano, no segundo mês que Zorobabel se levanta como liderança para lançar os alicerces do templo. Passaram-se 2 anos. Zorobabel estava ali e nesses 2 anos, quando ele se levanta como líder da reconstrução, ele olha e diz assim, né? Imagino eu, vamos reconstruir o altar. Vamos reconstruir o altar. Primeiro, o altar. Altar é lugar de adoração. Altar é lugar de adoração. Quando muitos viram o alicerce, né, ou melhor, o alicerce do templo lançado. Quando muitos viram, se alegraram. Eles se alegraram. Depois do altar construído, depois da adoração realizada, dos cultos instituídos, o templo ele começa a ser alicerçado, ou seja, começam a levantar a base do templo. E as pessoas olharam e se alegraram. Esdras 3:12. Embora alguns dos mais velhos que ali estavam chorassem muito, porque talvez tenham lembrado do templo antigo de Salomão. Lembraram de como foi construído, enfim. E aí a lembrança os fez chorar. Mas a alegria daquele povo suplantou a tristeza diante do desafio cumprido. Eles cumpriram todo o protocolo. E por isso a alegria falou mais alto. E não há como não se alegrar quando nós sabemos que estamos cumprindo a vontade de Deus. Não há como a tristeza imperar. Mas eu preciso finalizar, né? E eu quero finalizar dizendo o seguinte, ressaltando o seguinte. Quando existe o desejo de um recomeço, como nasceu no coração de Esdras e Neemias, pode renascer no nosso também, o desejo de recomeçar algo, é preciso recomeçar, reiniciar da maneira certa. E qual é a maneira certa? Buscar a Deus em primeiro lugar. E quando buscamos a Deus, nós estamos consequentemente atendendo a um protocolo que é restaurar o altar. Quando buscamos a Deus, estamos consequentemente restaurando o altar. E temos assim a possibilidade, então, de lançar as bases do templo, como Esdras e Neemias fizeram. É diante do altar da adoração verdadeira que as demais coisas serão acrescentadas. É desse jeito, diante do altar. E eu desejo que, de fato, esse ano
se inicia, tá? Haja um reinício, um recomeço de obra em nossas vidas, que nossas vidas possam estar sendo transformadas, restauradas, renovadas pelo Espírito Santo de Deus. E desejo realmente que eu e você venhamos a aceitar esse grande desafio de restaurar o altar da adoração. Aceite o desafio de restaurar o altar da adoração. Em nome de Jesus.